Queridos, mais um BR22 começando. E hoje eu vou falar de um assunto que já faz algum tempo que eu não falo aqui nos meus vídeos, nos meus canais, que é sobre monarquia. Embora, quem me conhece sabe que embora eu use uma bandeira republicana, né, eu sou monarquista. Eu não vejo mais na nossa atual república federativa algo que venha fazer o nosso país ser a potência que ela merece ser feita. Desde da proclamação, que não é proclamação, desde o golpe da República de 1889, o nosso país, sinceramente, ele saiu do trilho da prosperidade, saiu do trio de sucesso, como dizer assim, que ele estava passando. E passamos a ser governados por governantes que, segundo uma monarquista que eu gosto muito de seguir o canal dela, diz, estão mais preocupados com as próximas eleições do que com as próximas gerações. E eu só não uso uma bandana monárquica na cabeça por um motivo. Não encontrei nenhuma, né? Senão eu usaria uma bandana monárquica. Mas eu uso a republicana como sinal de amor e patriotismo ao meu país. E hoje eu não quero falar de monarquia, eu quero falar daquele que, na minha opinião e na opinião eu acho que é unanimidade, da opinião de todos os brasileiros monarquistas, é o maior brasileiro que já andou dessa terra, Dom Pedro II. Ele que foi o nosso, até tive que anotar aqui, né? Imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro II, nosso soberano. E sobre o que eu quero falar sobre Dom Pedro? Bem, essa semana eu assisti no canal da Débora Cetim, ela estava falando sobre monarquia, eu até deixei um comentário lá sobre a Guerra do Paraguai. E todo mundo já leu essa história, já aprendeu no colégio, já viu documentários. Uma guerra onde nós brasileiros saímos vitoriosos e assim, entendeu? Nós vencemos a guerra. Nós vencemos a guerra. E sobre o e não vou entrar em detalhe, né, sobre do que foi a Guerra do Paraguai. Aliás, até aconselho, se você está me assistindo, entra lá no canal dela, assiste e tudo mais. Ela foi uma explicação muito bacana acerca da Guerra do Paraguai, né? Só entrar no YouTube e tá Débora Cetim, aí acho o canal dela. Quantas Débora Cetins existem, né? Débora sei de muitas, mas Cetim, aliás, Cetim é até um nome diferente, né? Nunca ouvi falar de Cetim, eu já ouvi falar de Seti, que foi faraó do Egito, pai de Ramsés II. E Sete, que foi deus grego do caos, da mitologia egípcia. Será que Cetim tem origem egípcia, velho? Não vem ao assunto. Mas sobre o que tem a ver a Guerra do Paraguai? Bem, eu até deixei um comentário lá, ela até respondeu. Assim, uns tempos atrás, na Bandeirante, passou um programa chamado Era Uma Vez Uma História, né? Que não falava de contos de fada, falava justamente da história do nosso país, que acontece tanta coisa que muitas vezes parece realmente ter saído do conto da carochinha, né? Se a gente for falar olhando assim. E da versão que passou da Bandeirante da Guerra do Paraguai, quem conhece sabe que o nosso exército foi liderado pelo Duque de Caxias, que fez um upgrade maravilhoso no nosso exército que não estava preparado, de repente recebeu um upgrade assim que acabou com as forças inimigas. E teve um momento que ele até quis parar de lutar, né? E mais disseram para ele, não, temos que ir até pegar Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. E, na minha opinião, estava certo. Uma guerra você só termina ela com a rendição do inimigo ou com um acordo de paz ou a aniquilação deste inimigo. E para quem conhece a história sabe que quando o inimigo sobrevive, ele pode voltar para uma retaliação. Então, na minha opinião, capturar Solano Lopes, vivo ou morto, faz parte da guerra. Só que por consequência disso, mais de 70% da população paraguaia foi exterminada. Então
É o preço, são preços da guerra, né? São preços da guerra. Mas nesse episódio de Era uma Vez uma História que passou na Bandeirante, foi uma coisa da qual passou uma coisa na qual hoje, na época eu até acreditei, velho, porque naquela época eu não estudava muito história do Brasil. Eu sempre gostei de história, mas sempre fui mais apegado à história mais da antiguidade, Grécia, Roma, Babilônia, história hebreia. Eu não estudava tanto a história do Brasil. Mas hoje, claro, meus conceitos mudaram, hoje eu estudo mais, faço faculdade. E eu vejo que passou uma coisa na qual, sinceramente, cara, eu acho que isso não tem cabimento. Segundo o que passou lá naquele episódio, Dom Pedro II ele quis continuar a guerra unicamente por um motivo, por causa de um desenho. Do que contou lá os jornais do Solano Lopes, na época da guerra, fez uma caricatura de Dom Pedro II parecido com um macaco. E Dom Pedro II, que foi contado nessa série, ele não aguentou, que é isso, pô, isso é um desrespeito e tal, eu quero que mate esse cara. E por consequência disso, 70% da população do Paraguai foi destruída porque Dom Pedro II não aguentou uma piada, não aguentou um desenho. Sério isso? Por causa de um desenho, o Paraguai foi destruído por causa de um desenho de um imperador macaco. Foi assim como retrataram o Dom Pedro II, um imperador macaco. E, cara, isso é uma coisa que hoje em dia, cara, não tem como acreditar, velho. Para quem conhece a história, para quem estuda mesmo, sabe que o Dom Pedro II era um homem da qual é um homem culto, né? Falava mais de 17 línguas. Acho que foi isso que falou. Eu vi um documentário hoje no canal, até esqueci o nome desse canal agora, né? Jogos Antigos. Eu vou procurar saber. Eu até deixei um comentário, deveria ter anotado, cara. Mostrando uma parte do Dom Luiz Bertrand falando. Ele falou que o Dom Pedro II falava mais de 17 línguas. Eu vou te fazer um vídeo unicamente falando só de Dom Pedro II, suas conquistas e suas maravilhas, né? E Dom Pedro II era um homem culto, cara. Era um homem que, como eu já citei em outros vídeos, era um homem que nunca governou o Brasil por quase 50 anos, nunca aumentou o seu salário, ao contrário de políticos que todos os anos eles aprovaram o novo aumento do salário deles. Hoje está mais de 36 mil reais. E quanto o salário mínimo, né? A gente volta outra hora. E o Dom Pedro II fez grandes coisas pelo Brasil, pelo nosso país, sabe? Construiu ferrovias, o cara, ele fazia a questão da industrialização do nosso país, o nosso país que teve eletricidade, que teve o telefone, foi o segundo país da América a ter o telefone, foi no Brasil. Hoje, nosso país, nas nossas forças armadas, nossa marinha não tem um porta-aviões, cara. Eu acompanho outro canal lá chamado Brasil Graphics, que eu gosto de saber mais sobre nosso exército. Nosso exército não tem o investimento que deveria ter. Nossas fronteiras estão desguarnecidas, muito do nosso equipamento tem que ser substituído. E nossa força naval não tem um porta-aviões. Mas na época de Dom Pedro II, cara, a gente impôs respeito até na Inglaterra, que era a maior potência econômica e naval na época. E o Dom Pedro II era o cara que, sinceramente, cara, ele deu muito valor à educação. Eu sempre gosto de situar o caso de Carlos Gomes que compôs o hino Guarani. Ele financiou o estudo do garoto. Ele chegou e falou, vou pagar os seus estudos, você vai estudar da Europa e quando voltar, o que aprendeu lá, você vai aplicar aqui. E os europeus bateram palmas para Carlos Gomes. E hoje em dia, cara, retratar Dom Pedro II, cara, rebaixar ele, cara, é uma coisa, sabe, completamente sem nexo. E por que fazem isso? Por quê? Porque o pessoal sabe, né, que no momento que descobrirem
O quão bom foi a época monárquica, como o nosso Brasil era próspero. Quando descobrirem quem realmente era Dom Pedro II, cara, você acha que o povo vai continuar apoiando a República, principalmente de como ela está hoje? Claro que não, cara. Então, e é uma coisa assim, sabe? As pessoas, os nossos verdadeiros heróis da pátria, sabe? Carlos Gomes, José Bonifácio, Dom Pedro I, da qual é sempre retratado como um playboy absolutista. Eu assisti um vídeo do TV Imperial, da qual mostrou um Dom Pedro I totalmente diferente, cara. Um cara que realmente não gostava de estudar, mas, pô, que mesmo não gostando de estudar, falava mais de 7 línguas, né? Que compôs nosso hino na bandeira, nosso hino, o hino da bandeira, não, acho que é o hino da independência, né? Então muitas coisas acerca dos nossos heróis não são contados direito. E o nosso país, ele carece de verdadeiros heróis da pátria, verdadeiras pessoas. Hoje os maiores heróis do Brasil são o quê? São um bando de músicos, né? Que apoiando ideologias socialistas, um bando os nossos maiores heróis são do esporte, né? Que não tem nenhum posicionamento político, né? E mesmo também eles não são bobos, porque no momento que eles falam que eu apoio tal, eu não discordo de tal, isso pode acarretar problemas para eles, né? Basta lembrar, eu estava até vendo outro dia no canal do Diego Rox, o Lucas Luco, não, esse aí fez Clica o Papo Vittar, né? Gustavo Lima, ele apoiou o Bolsonaro. No dia seguinte já foi um monte de notícia que na fazenda dele foi encontrado coisa, tudo para destruir o cara. E nossos verdadeiros heróis mentem sobre ele. E qual é a consequência disso? Nós temos um povo que não conhece a sua história, um povo que se baseia em falsos ídolos, um povo em falsos heróis, né? Um povo da qual a educação tem sido rebaixada. Não, se não basta ensinar errado sobre Dom Pedro II, sobre Santos Dumont, sobre um monte de gente que realmente merece crédito, ainda distorce, ensinam coisas erradas. E por causa disso nós temos uma nação constituída de, perdão da palavra, de idiotas, velho. Pessoas que não se interessam realmente por história. Pessoas que não se interessam realmente pela verdade. Você quer ver a prova disso? É o meu próprio canalzinho. Eu comecei esse canal que há uns 3, 4 meses. Aí tem o que? Até esse exato momento eu tenho 31 inscritos. Meus vídeos têm entre 8 a 20 visualizações. O meu vídeo com mais visualizações tem uns 101 mais visualizações. Isso porque foi o meu primeiro, o mais antigo, né? E eu sou praticamente ninguém, né? Então, eu tô longe, muitos séculos, de ser um YouTube assim reconhecido. Agora, se eu pegasse 2 moças bonitas e colocasse dançando aqui no meu lado, cantando um funk tipo pega da novinha, pega essa novinha, cara, com certeza eu ia ter mais de 10 mil visualizações colocando 2 moças bonitas rebolando do meu lado, cara. E talvez, dependendo, eu ainda ia assinar contrato com o Godzilla, para você ter uma ideia. E a grande verdade é essa, cara. Muitas das coisas que é ensinado nas nossas escolas são erradas, principalmente acerca dos nossos heróis, verdadeiros heróis brasileiros, acerca da monarquia. Então, se você está vendo esse meu vídeo, cara, segue o conselho, cara. Estuda, se interessa mais pelo nosso país. Porque quanto mais você conhecer a história, a verdadeira história da nossa nação, mais você vai ter motivações para lutar por ela. Bem, se você me acompanhou até aqui, é o que eu gostaria de falar, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, dê sugestões, ajude a gente a crescer. Como eu disse, o meu canal é pequeno, começamos já faz uns 3, 4 meses e tudo mais. Ajuda a gente a crescer, dê sugestões. Muito obrigado, curte, dá like. E eu aconselho você, cara, procura saber da nossa história, principalmente a monarquia, cara.
entendeu? Principalmente a monarquia, porque eu acredito mesmo que quando o Brasil voltar a ser um império, verdadeiramente nós voltaremos a ser a potência nas Américas e estaremos entre os países mais desenvolvidos desse país, desse mundo. Muito obrigado, fique na paz, compartilhe esse vídeo, fique na paz, até tchau e fui!